Começamos explicando pelo uso da segunda derivada para determinar se a função tem a concavidade para cima ou para baixo. Já sabemos que pelo uso da derivada f', podemos descrever quais pontos a função ela é crescente, decrescente ou um ponto crítico, que são aqueles locais onde a derivada é igual a zero ou não está definida. Então sabemos que a primeira derivada é responsável por descobrir essas características no gráfico de uma função. Já a segunda derivada, a f', tem proposta semelhante, mas agora descreve em quais pontos a derivada, que é a f' é crescente, decrescente, ou um ponto de inflexão, local onde a segunda derivada vai ser igual a zero ou não estar definida. Então observe que a segunda derivada tem proposta semelhante da primeira derivada, só que enquanto a primeira derivada olha o comportamento da função, a segunda derivada olha o comportamento da primeira derivada e assim sucessivamente. A derivada terceira mostra o comportamento da segunda derivada. Então, no momento que eu estudo o cálculo da segunda derivada, eu estou preocupado com o comportamento da primeira derivada e isso vai nos dizer coisas muito interessantes. Um resumo podemos dar agora. Seja f uma função cuja a segunda derivada exista em um determinado intervalo que eu vou chamar de i em seu domínio. Se a segunda derivada for maior que zero, for positiva, para todo x pertencente a esse intervalo, então a f tem a concavidade para cima nesse intervalo. Então observe a semelhança. Se a derivada primeira fosse positiva, eu teria que o meu gráfico seria crescente. Se a derivada segunda for positiva, eu tenho que a concavidade é para cima. Observe a explicação. Se eu tenho uma concavidade para cima, se eu tenho no gráfico de uma função a concavidade para cima, observe se eu calcular a derivada ao longo dessa curva com concavidade para cima, a derivada vai só crescendo. Observe que a derivada, que é a inclinação da reta tangente aqui, ó, ela é menor do que este ponto. E no próximo ponto que aparece, a inclinação da reta tangente é ainda maior. Então, se eu tenho a concavidade para cima, no momento que eu calculo as derivadas ao longo dessa curva, a derivada primeira, nesse caso, ela vai ter um comportamento somente crescente. Então, a segunda derivada, quando ela é positiva em um determinado intervalo, mostra que a derivada primeira foi crescente ao longo daquele intervalo, mostrando assim que houve uma concavidade para cima. Então essa é a explicação de por que a segunda derivada maior que zero significa que a concavidade é para cima. E de forma análoga temos a concavidade para baixo. Se f' for negativa, nesse caso for menor que zero, para todo x pertencente a esse intervalo, então a concavidade da função naquele intervalo vai ser para baixo. Isso porque se eu tiver uma concavidade para baixo e calcular a primeira derivada ao longo dessa concavidade, eu tenho que, durante essa concavidade, a derivada primeira, que é a inclinação da reta tangente, ela vai decrescendo ao longo do gráfico. Observe que a inclinação da reta tangente aqui, ela é menor do que aqui, que também é menor do que neste último ponto mostrado. Então a inclinação da reta tangente, quando eu tenho uma concavidade para baixo, ela é decrescente durante aquele intervalo. Por isso que, se a derivada segunda for negativa, então eu tenho uma concavidade para baixo. Já os pontos onde a f' é igual a zero ou não existam, pode ser os locais onde a concavidade muda de direção, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então sabemos que a derivada segunda positiva, concavidade para cima. Derivada segunda menor que zero ou negativa, concavidade para baixo. Quando eu tenho f', a derivada segunda igual a zero, é exatamente aqueles locais onde muda de direção. Está de barriga para cima, fica de barriga para baixo, ou está de barriga para baixo, fica de barriga para cima. E essa imagem aqui do lado esquerdo mostra alguns desses pontos, mostra dois desses pontos. Aqui eu tenho um gráfico onde a concavidade é para cima e depois ficou para baixo, e aqui está seu ponto de inflexão. De maneira análoga, eu tenho aqui um gráfico de uma função que tem a concavidade para baixo inicialmente, e depois teve a sua concavidade para cima, e aqui está seu ponto de inflexão.
Então essas eram as informações necessárias para nossos estudos sobre a segunda derivada.